Boa tarde, gente. Boa tarde, Maíra. Boa tarde, Bruna Machado. Boa tarde, quem está conectando, Babi Oliveira. Boa tarde, Claudete. Boa tarde, Mônica. Estamos dando aqueles minutinhos para o povo entrar. Sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Aqui em São Paulo está um friozinho danado. Vocês estão vendo aqui a minha tela, muito provavelmente, junto com a Papillon, que é uma custom da nossa convidada da tarde, né? Hoje quem está dividindo comigo é a Sam Ellen. Sam Ellen é uma colecionadora que eu admiro bastante. Já falei dela, já falei até do Blightcon, que ela tem a paixão, que para mim é uma boneca muito apaixonante, que ela trabalhou que ela apresentou num Miss Blight Brasil, que eu jamais esqueci. Então, enquanto vocês não entravam, a gente estava aqui matando a saudade dos velhos tempos e fazendo planos também. Tramando, fazendo planos. A Ana falou que não pode entrar agora, porque ela está brincando de Blight, fingindo que está trabalhando, mas ela vai entrar daqui a pouco. A hora que ela conseguir guardar todas as tralhas dela, que deve ser muita, de Blight, ela entra. Nós já estamos há 5 minutos. Hoje nós tentaremos Boa tarde, não muito. Sam Ellen, seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Hoje tem um tema bem legal, né, que é sobre tatuagem, e a gente vai aprender mais com uma pessoa aqui, né? Então, na tatuagem, com certeza, também está arrasando, né, Wagner? Nossa, muito. Eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu adoro tatuagem. Já tenho 3 tatuagens da Mari, espero ter mais tatuagens dela. Já tenho algumas pensadas. E tenho várias blights dela também, várias coisas. É uma artista que, né, nos dá um prazer muito grande de estar no meio das blights. É verdade. Hoje veio essa daqui, também foi feita pela Mari. E mais uma, que é uma moreninha também, que está por aqui, vai assistir a live aqui com a gente. No final, ela vem mais, aparece mais. Muito bem. A Mari a Sam tem uma coleção incrível de blights diferentes, de blights das antigas, né? Tem muita blight que a gente fala das antigas porque hoje tem uma diversidade muito grande, né? Uma possibilidade muito grande de material, de estilos, mas há 10 anos atrás era pouquíssimos, né? Customizadores, a diversidade era muito pequena, né? O nariz, por exemplo, as pessoas não mexiam muito no nariz, não mexia muito no cárpede da boca, né? E às vezes é gostoso olhar. Não sei, eu não me lembro agora se foi ontem. Eu estava olhando alguma coisa da Sam, ou no momento que eu convidei ela, eu vi uma que ela postou que ela escreve que é toda pintada, que acho que foi a Michelle que fez. Michelle, isso. Nossa, antigamente era muito complicado fazer uma blight inteira, né? Negra, por exemplo, ou morena. Não, e é incrível, porque aquele período, vamos dizer, 10 anos atrás, né, não tinha a tecnologia, né, desses equipamentos de carbide como tem hoje. E, assim, uma coisa que eu admiro é que as makes, elas estão completamente, não sofreram, né, o impacto do tempo. Elas estão perfeitas. Então, isso eu acho incrível. Então, eu fico às vezes me perguntando, será que mudou assim, a qualidade do produto, não é como era há 10 anos atrás? Porque eu acho incrível. E eu tenho uma coleção, na verdade, a minha coleção, ela funciona exatamente desse modelo. Ela conta a história das blights, das makes, do tipo de roupa. Então, eu tenho as blights antigas e gosto de ter as novas com os colecionadores da atualidade, né? Porque vai contando um pouco essas histórias. Ô Sam, me diga uma coisa. Gente, nada a ver com a nossa live, mas já que estamos aqui. Você teve aquelas botinhas de couro da Ixt?
Tem, eu acho que tenho ainda. Então, essas sofreram com o tempo, né? Mas Nossa, as minhas eu tinha que jogar tudo fora, porque, é, assim, esfarelou a um ponto de farelo. esfarelar tudo mesmo, de não É, ficar material para ficar no pé da boneca. Será que não, é o não, a clima minha nosso? esta está guardada exatamente para ver se eu faço alguma alteração, né? Reaproveito. E será que Mas é o clima nosso que faz isso com o material? acredito que sim, com Porque certeza. antigamente também algumas minhas, não sei se as TBLs fazem isso, mas as originais que a Ana tá mandando boa live pra gente. Ana, a gente até esqueceu da live, a gente tá aqui fofocando. Mas antes da gente chamar a nossa convidada da tarde, as suas blights antigas, as originais, quando ela fica em contato o pezinho com aquele suporte. Cola. Ai, No, que horror é que é porque o aquilo! Nordeste é quente, né? Então, cola. Vanessa, obrigado pela sua presença. Estou com super saudade de você. Ainda não usei sua jarra de abacaxi, mas vou usar. A Ana disse que jogou todas fora, eu também, Ana. Joguei todas as minhas botinhas fora, infelizmente. As minhas estão guardadas, todas detonadas, mas serve também arquivo, né? Material de arquivo, de história, né? Ai, mas fica muito. Ai, eu dei uma. A minha história ficou um pouco mais nova, vamos dizer assim. Gente, estávamos ganhando um tempinho para chamar nossa. Vou primeiro compartilhar a minha tela. O Cris, você compartilha a tela? Porque eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Enquanto a Cris. Ah. Gente, as nossas regrinhas básicas. Sem discussões políticas, pornografia ou drogas, né? Lembrando que política a gente faz a partir do momento que a gente nasce, mas que a gente não vai falar sobre partidos, porque não vale a pena. A gente tem coisas muito mais legais para falar hoje. Áudios e vídeos desligados para nos ajudar a ter uma boa live, a ter uma boa apresentação e a não prejudicar nenhuma das pessoas, né? Pode ir mandando perguntas no bate-papo que eu, a Cris, a Mari, a própria Sanelli, nós vamos olhando essas perguntas e vamos respondendo na medida do possível. Ao final, vamos abrindo as câmeras, vamos fazer aquela chamada de vídeo para vocês deixarem seu recado, se der tempo, hoje nunca dá, porque a gente vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Quase terminando, nós abrimos todos os vídeos, fazemos uma foto com todo mundo. É permitido matar saudades, abraços e beijos virtuais e dar boas risadas. Eu confesso que estou amando estar aqui desse lado, vendo vocês participarem, estar conduzindo essa live. É muito gostoso, é uma sensação deliciosa. E o Blight Magazine apresenta o nosso Blight Papo com Mariana Pellegrini. Acho muito difícil apresentar as pessoas que nós gostamos. É mais fácil apresentar os inimigos, é mais fácil apresentar uma pessoa que a gente não conhece tanto do que apresentar uma pessoa querida, né? Uma pessoa amiga, uma pessoa que, ainda com a distância física, que eu nem sei onde fica a cidade onde ela mora, né? Às vezes nós encontramos foi aqui em São Paulo, no Rio, nos Blighticons da vida, em Porto Alegre, mas deve ficar médio próximo de Porto Alegre, que é a Mariana Pellegrini. Ela é tatuadora e ilustradora, mora em Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, no interior, bem no interior. Talvez não seja ainda naqueles pampas lindos que a gente vê na novela, mas com certeza deve ter lugares incríveis. E às vezes a gente fica se pensando, né? Pelo menos eu penso, a Mari tem um visual tão urbano, né? O que ela está fazendo em Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, no interior. Às vezes a gente tem aquela ideia que, né, que o interior é só um determinado público, um determinado tipo, e é legal que a gente pode ver que todos os lugares têm todos os tipos, né? Isso é bem interessante. Aqui são algumas fotos da Mari no seu estúdio, fazendo suas artes ou participando de eventos. Aqui no estúdio que ela trabalha,
dá uma vontadinha ter o corpo rabiscado quando a gente vê essas cadeiras. O objetivo também da live hoje é convencer a Sanelle a fazer uma tatuagem, gente. E É verdade, não eu sou estou tatuada. tentando convencê-la a fazer uma tatuagem muito discreta, num lugar do corpo muito discreto, que ninguém consegue perceber, bem discreto, como o rosto, né? A testa. Acho que uma tatuagem na testa ia ficar incrível, com uma blight assim, bem bonita. Me ajudem, por favor, a convencer a Sanelle a fazer uma tatuagem na testa. Um lugar discretíssimo, imperceptível, que quase ninguém vai perceber. Não, ô Wagner, antes da gente chamar a Mariana, assim, hoje eu dei uma lida um pouco sobre esse universo das tatuagens, né? E quase me convenci. Olha, tá vendo? Algumas pessoas falando sobre tatuagem, e eu digo, nossa, que interessante. Então, não Essa tinha é a nossa pensado maquininha nesse ângulo. mágica. Essa é a nossa maquininha mágica que faz os desenhos aparecerem. Esse é alguns instrumentos mágicos. Vou contar um segredo. Nem estava planejado, mas eu não sigo nada de planejamento mesmo. Quando a Mari foi para o Blightcon aqui de Ribeirão Preto, né, ela, por um motivo de translado, ela veio ficar aqui em casa. E aí eu falei, putz, não vou poder ir, né, para o Blightcon, porque o Fran estava ruim ainda de saúde, eu fiquei com medo de arriscar. Falei, bom, já que ela vem aqui, vou aproveitar, vou fazer 2 tatuagens. Ela falou, faço, não tem problema algum, mas você vai ter que comprar o equipamento. Quando eu fui lá na Galeria do Rock e o moço me apresentou isso, eu falei, gente, mas isso é uma granada de mão. O que eu vou fazer com essa granada de mão? Se a polícia me parar por aí, como eu vou explicar? Eu me lembro que eu estava na galeria e até falei, Mária, mas é isso mesmo que eu tenho que comprar? Esse negócio redondo que parece uma granada? Aí ela me explicou, mas deu tudo certo ao final. E eu tenho 2 tatuagens lindas que ela fez para mim nesse dia. Wagner, traga a nossa grande artista aí para o palco. Vou trazer. Mária, se apresenta para nós, por favor. Vou deixar de compartilhar minha tela. Oi. Seja bem-vinda, Mari. Oi, gente, obrigada. Eu tava dando risada aqui das histórias. Ô, Wagner, tu precisava comprar o material porque eu tava com medo de levar no avião aquele monte de agulha e aquelas coisas todas perigosíssimas e não passar no raio-x, né? Então, por isso. Lembrei. Isso, aí eu, nossa, como é que eu vou tatuar se eu não tenho como conseguir o material lá, né? Então, com a Rita do Blightcon, ela já comprou antes, né? A gente já tinha combinado ali como a gente conseguiria usar o material lá no Ribeirão mesmo, mas para levar para tua casa, eu arrisquei ainda, Wagner, e eu consegui levar uma agulha, se não me engano, e acabei conseguindo trazer algum material de volta ainda, e não fui parada no aeroporto. Olha, gente, tá vendo? Esse negócio de aeroporto não funciona, tá vendo? Uma mulher dessa daqui, tão perigosa, com tantos instrumentos letais, passou por tudo. Não é? E eu me lembro que eu fiquei preso numa das vezes que eu fui no Blightcon por conta de um microfone de Blight. Sim, olha como são as coisas. Tem gente que não consegue embarcar com os estandes, porque tem metal naquilo ali, mas imagina se alguém vai enfiar um stand na cabeça de alguém. Mari, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu adoro conversar com vocês, ainda mais sobre coisas que eu entendo. Será que você entende mesmo de tatuagem? Eu acho que a Tânia mais que eu, hein? Porque ela leu um monte hoje. Tô achando. Bom, o próximo Blightcon todo mundo sabe que vai ser no Nordeste e eu acho que a gente vai ter de vez ser a Mari, que hoje vai ter um castiguinho, vai ser a Sam. A gente vai amarrá-la numa cadeira e vai fazer uma tatuagem. Não, até lá eu defino a ideia do que seria, né? Tem tempo e é talvez uma homenagem ao Blightcon, realmente, né? Isso, eu acho uma ótima ideia. Com certeza. E o Nordeste tem cada coisa linda para tatuar, né? Eu acho que tem cada assunto bonito, cada... Tem muito, usa-se muito aquele símbolozinho do cactus. Tem muito essa coisa assim as temáticas do chapeuzinho de nordestino. Tem a Dadá, né? Que eu particularmente sou apaixonado pela cangaceira Dadá. Esse ano no Rocha a gente estava estudando ela.
Fiquei muito triste por ter, assim, de uma certa forma, parado, porque a Dada, ela, na verdade, ela foi cangaceira durante 10 anos da história da vida dela, e depois ela ganhou o sustento dela, dos filhos e dos netos com costura. E ela saiu do cangaço, ela precisou amputar uma perna. E ela passou o resto da vida com uma perna só, costurando com uma perna só. Eu acho que uma garra de uma mulher nordestina incrível, incrível, incrível. Mas trabalharemos ela em outros momentos. Wagner, eu tenho a impressão que todo esse trabalho do cangaço, todas as peças do cangaço hoje fazem parte da Fundação Joaquim Nabuco, se não me engano. Porque a gente tem um pesquisador, que é o Frederico Pernambucano de Mello, que ele até tem um livro chamado Estética do Cangaço. Eu tenho esse livro. Pois é, apaixonante, né? Muito, muito. Aquelas peças, elas são dele, né? Então, eu não tenho certeza se ele já doou para a fundação ou se estão na casa dele. Mas se você vier a Recife, a gente pode fazer uma visita. Nossa, eu precisaria passar um mês no Recife para ver tudo que eu quero. Um mês. E vamos falar lá, de gente. tatuagem. Pois é. Vamos falar de tatuagem. Não sei se eu quero falar de tatuagem, não. Acho que eu quero falar de outras coisas. Maria Deus pode fazer suas tatuagens. Vem fazer tatuagem em mim enquanto a gente fica falando de outras coisas. Se teletransporta para São Paulo, ótimo. Quero. Antes eu quero falar um pouquinho, né? Por que a Mari está aqui? Né? Ela aceitou a nossa proposta e a gente vai falar de outras coisas que não é só tatuagem. E a tatuagem, ela está dentro de um contexto, né? Ela não é uma coisa gratuita, ela faz parte de um contexto de arte, está dentro da pintura corporal. Então a gente teve, dentro da história da arte, dentro da história da moda, uma grande quantidade de coisas importantíssimas, onde o homem aprendeu a se manifestar, onde o homem aprendeu a se colocar no mundo, a transmitir uma mensagem, a transmitir uma ideia, a transmitir um pensamento. E a pintura corporal foi um desses lugares que o homem conseguiu trabalhar essas questões, trabalhar essas ideias de representação simbólica, de representar um ideal, de representar uma questão. Vocês estão vendo a minha tela da pintura corporal ou não? Tá uma tela branca nos slides, é só ainda para mim. Peraí. Então, me ajuda aqui enquanto eu vou pondo aqui a apresentação. Mas eu acho que tem tudo a ver, sim, essa questão tribal, essa questão de identidade, né? Que é através de símbolos, né? Ao invés de palavras. Eu sempre gosto muito dessa citação, né? Que fala que antes de a gente aprender a falar ou a gente estabelecer uma linguagem, a gente aprendeu a desenhar isso desde criança, né? A gente faz. Antes de a gente aprender a escrever, a gente já sabe desenhar. Então, isso é muito da natureza humana, né? Como a gente consegue comunicar através de formas e tal. E eu acho que isso trazer para o corpo da gente é uma forma muito clara de comunicar e trazer significado, né? E extravasar o significado de coisas que a gente quer transparecer, assim como na moda, como nas roupas que a gente usa, assim como no cabelo, no corte, né? Nas coisas que a gente tenta comunicar, assim, com o nosso visual. Nada melhor do que ter um desenho na pele, né? Na tatuagem, para ajudar nesse sentido. Isso. Eu até encontrei um trecho de uma música de Chico Buarque, né? E fala um pouco até sobre isso mesmo, assim. Eu tenho até aqui, eu quero ficar no teu corpo feito tatuagem, que é para te dar coragem para seguir viagem quando a noite vem. Então, aquela coisa, né? Tá a presença, né? A não presença e presença através da tatuagem, né? Sim, elas servem muitas vezes para lembrar a gente de alguma coisa, né? Em algumas culturas, as tatuagens servem para lembrar o número de batalhas que aquela pessoa já venceu, né? Ou então, o número de viagens que aquele marinheiro já fez, né? Símbolos de tatuagens marítimas e em relação aos marinheiros tem muito isso, né? Por exemplo, a andorinha significa uma quantidade determinada de milhas que a pessoa viajou,
a rosa dos ventos também, a âncora, esses vários sinais, assim, né, que veio muito da que a gente tem como cultura de tatuagem de marinheiro, justamente por causa dessa simbologia. Eu até vi, Mari, que, por exemplo, nesse sentido, né, de alguns símbolos que são bem representativos. Os japoneses gostam muito do dragão, né, pela questão da força. Os lutadores de jiu-jitsu gostam muito do pitbull, né, da imagem do pitbull. Também é uma simbologia de força, mas no outro sentido. E mulheres são sempre mais flores, borboletas, bruxas, fadas. Depois você fala para a gente, né, que você que vive esse universo pode dizer realmente. E homens são, eu botei até aqui, ó, âncoras, lobos, gavião. Sim, muitos animais, né? Tem muita coisa assim relacionada à natureza, porque a mulher sempre teve isso, né? De ter uma relação muito mais próxima com a coisa mística da natureza, né? E a simbologia que os animais têm, o veado, o coelho, o lobo, vários desses animais, né? Tem muita simbologia em relação à sensibilidade, à força, né? Então, isso acaba sendo transmitido também para a ideia de tatuagem. Tem razão, tem muito a ver. Vou fazer uma pergunta. Vocês estão vendo a tela da pintura corporal, não? Agora sim. Sim. Tá, muito bem. Então, na verdade, a pintura corporal é uma coisa que já existiu na pré-história, né? Cada cultura tem uma maneira de expressar sua arte. Então, a gente tem a cultura indígena brasileira, que, na verdade, a pintura corporal é temporária, sai com o tempo, geralmente é feito com genipapo, que é o escuro, e o urucum, que é o vermelho. A gente tem a pintura corporal africana, que também é uma pintura corporal temporária, sai com a água, né? Cada cultura usa isso de uma maneira, e a gente tem, na verdade, uma das origens, né, da palavra tatu, que é no Tahiti. A palavra tatu, segundo alguns historiadores, nasce do som que o osso de um determinado animal com determinada agulha, um determinado espinho, em contato com a pele, era um martelinho. Então, ficava martelando a pele de quem ia ser tatuado, então essas pessoas ficavam deitadas e esse marteladinho na pele dava essa palavra tatu, né? Dava um som aproximado. E a palavra tatuagem, segundo esses historiadores, vieram exatamente do barulho que esse martelinho fazia na pele da pessoa que ia ser tatuada. E geralmente, para essas culturas, quanto mais tatuagem, quanto mais informação que essas pessoas têm no corpo, mais importante elas são na aldeia, mais importante elas são na sociedade. Então, a tatuagem, nesses lugares mais antigos, tinha uma função de status social, era a carteira de identidade dessas pessoas, né? Então, elas carregavam no corpo quem elas eram. E eu acho muito legal isso, porque não dava para mentir. Hoje, se eu colocar um batom, se eu colocar uma maquiagem, eu posso falsificar o meu documento, o meu RG, dizer que eu sou uma mulher, né? Eu posso falsificar a minha identidade e falar que eu sou um médico, visto um jaleco, né? Posso ter várias, vamos dizer assim, performance, várias personagens. Nessas sociedades antigas não existia isso. A pessoa carregava o que ela era no próprio corpo. Então ela carregava a quantidade de filhos que ela tem no próprio corpo, ela carregava se ela era casada, então essa questão do adultério na antiguidade era mais complicado, né? Porque hoje, se eu não carregar uma aliança, o que do meu corpo diz que eu tenho um relacionamento estável com alguém? Nessas sociedades, o corpo dizia. Então, a tatuagem, a pessoa carregava se ela era casada, se ela era solteira, se ela era viúva, quantos filhos ela tinha, que lugar na sociedade ela ocupava, se ela era um pajé. E algumas tatuagens também têm a questão religiosa, a ligação dela com o superior, a ligação dela com o sobrenatural. Então, o corpo, nesse momento, né, da antiguidade, ele é tanto o suporte de arte, porque ele carrega uma informação visual, mas ele também é o próprio instrumento de arte, porque é com o corpo que as pessoas faziam a arte. Ou seja, eu preciso de uma mão humana para fazer uma tatuagem num corpo. Seja ela uma pintura corporal temporária, como os índios e os africanos, ou seja ela uma pintura corporal
permanente, né? E aí a gente tem aqui nossa convidada, uma tatuadora, uma ilustradora, uma rabiscadora. Eu adoro a palavra rabiscado, gente, adoro. É uma ilustradora que vai papel, plástico e pele. Mari, conta isso daqui pra gente, como funciona isso na sua vida, papel, plástico e pele. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Tá bem. Eu sempre fui uma criança que gostou muito de desenho, né? E a minha família, tive muita sorte de meu avô, principalmente, que ficava mais tempo comigo, né? Enquanto a minha mãe estava dando aula, minha avó também, todas professoras, né? Meu avô me instigava muito a desenhar, eu passava muito tempo com ele. Então, ele e o irmão dele, né, meu tio-avô, eles guardavam, né, os dois já faleceram recentemente, caixas e pastas com desenhos meus desde os 3 anos de idade. E isso é muito, muito doido, né? Tipo, é o meu portfólio desde muito cedo, assim. E comecei a gostar de tatuagem, enfim, dessas coisas um pouco mais de rebeldias, assim, né? Subversivas, como a gente estava falando, quando foi da transição assim para adolescência que eu comecei a desenhar de um estilo um pouco mais diferente. Então eu comecei a fazer desenhos inspirados em tatuagens. E como eu tinha essa sensibilidade para desenho e tal, e sempre fui muito estimulada a desenhar, eu comecei a vender alguns desenhos para tatuadores aqui de Santa Cruz, que é a cidade onde eu nasci. Então, isso foi o primeiro contato que eu tive, né, com o mundo da tatuagem, enfim. Depois disso, continuei desenhando, fui fazer faculdade de publicidade, estudei alguns cursos de desenho específicos com técnicas de nanquim, aquarela, desenhos técnicas de composição, de perspectiva, algumas coisas específicas assim para realmente dar mais embasamento a minha parte técnica, né, de desenho. Depois, né, quando eu comecei já a querer trabalhar, comecei a ver que a publicidade tinha uma abertura muito grande para essa parte de ilustração. Ai, obrigada, gente, que está elogiando nos comentários aí. Mari, maravilha. Maravilhosa, né? Foi uma migração, assim, quase natural, né, da parte de publicidade para ilustração. Acabei baseando meu curso de publicidade em cadeiras mais voltadas ao design, à arte e à ilustração, e já saí da faculdade trabalhando na área, né? Então, trabalhei em agências, estúdios de ilustração e de animação, né? Então, me mudei a Porto Alegre, que é uma cidade próxima, que é a capital do Rio Grande do Sul, aqui fica a 2 horas de Santa Cruz, que é a cidade onde eu nasci e trabalhava. E tem uma universidade aqui, Wagner, aí foi aqui que eu estudei, inclusive, que tu estava falando, né, sobre como eu pareço uma pessoa mais urbana, o que eu estou fazendo nesse fim de mundo, nessa cidade de interior. E às vezes eu também me pergunto, porque eu gosto muito de Porto Alegre, né, pena o custo de vida ser tão alto lá, né, e com esses tempos de crise acabei tendo que voltar para o interior, mas sou apaixonada por Porto Alegre e voltaria para lá tranquilamente. Na verdade, a gente acha, isso é uma falha, eu acho, da comunicação. Hoje em dia a gente tem internet, tem várias formas de comunicação e ainda está no nosso imaginário que a cidade do interior é a roça e o urbano é o Sim, sim. campo, né? E, na verdade, é um contrassenso, porque eu moro aqui num lugar perto da Avenida Sapopemba. É considerada a avenida mais longa da América Latina. Então, eu já fiz esse trajeto do início ao fim. O fim dessa avenida é no meio do mato, tem galinha passando pela estradinha de barro, sabe? É roça, é campo. E é dentro da cidade de São Paulo, né? Porto Alegre também é assim, a gente brinca muito que a Zona Sul, tinha um colega de estúdio que era da Zona Sul, então a gente brincava que se tinha luz elétrica na casa dele porque ele morava na Zona Sul. Imagina, isso é puro preconceito nosso. E sim, eu cresci na fazenda também, gente, então não tem nenhum problema com isso, eu adoro isso. Inclusive, né, faz muito bem, assim, quando eu posso ir para lá e ficar 2 dias sem internet, só com o campo e o silêncio. Mas Santa Cruz é uma cidade razoavelmente
grande, né, para o interior, assim, tem universidade, eu gosto de dizer que tem McDonald's, tem Uber, tem Renner, né, tem várias coisas assim de cidade grande, senão eu não conseguiria ficar aqui. Mas é muito interessante, assim, que mudou muita coisa em poucos anos, sabe? De 10 anos para cá, a cidade mudou muito. A mentalidade das pessoas também foi evoluindo, né? É uma cidade que tem muitas cervejarias. Então, assim, a cultura de bares também ajuda muito, né? Essa coisa de os jovens na rua, as pessoas com mais tatuagem. Tem mais estúdios de tatuagem também. Tem mais meninas tatuando, que é uma coisa diferente, né? Enfim, as cidades vão evoluindo, assim. E o custo de vida é bem mais barato. E aí, deixa eu colocar aqui, no Nordeste também um pouco isso, né? Os interior tá também super evoluído, é onde saem, às vezes, os maiores talentos, né? Também com faculdades, então, eu acho que isso globalizou, né? Talvez o meio de comunicação fez com que a questão do jovem do interior nem querer mais sair para os grandes centros, né? Porque em todo canto tem tudo. Exato. Eu estava contando a história e esqueci, né, de terminar. Eu fui trabalhar em Porto Alegre justamente por ter mais oportunidades no sentido de emprego mesmo, né? Lá tem mais estúdios de ilustração, tem estúdios de animação, então eu gosto muito de trabalhar com animação, né, com desenho animado. E como a minha carreira foi migrando para isso, eu fiquei 8 anos morando lá e trabalhando em estúdios, né? E trabalhava, fiz séries assim que hoje tem uma ou duas na Netflix. Isso é muito legal, sabe? E só que isso é uma vida muito corrida, assim. Trabalhar com estúdio de animação, o pessoal acha que é muito legal e só tem coisas boas e o pessoal é sempre divertido, mas a gente virava à noite, sabe? A gente não tinha muita vida. E eu adorava, tá? Mas era cansativo pra caramba. Então, numas férias que eu tive lá, eu resolvi fazer um curso de tatuagem, que era justamente para resgatar um pouco dessa coisa que eu tinha perdido com o tempo de trabalhar só com ilustração digital e computador e animação, e que era voltar para mídias tradicionais. Então, eu comprei materiais para pintura, eu comprei caderninhos que a gente chama de sketchbooks, né? Que a gente desenha assim em qualquer lugar. E voltei a gostar, assim, de trabalhar com papel, borracha, essas coisas. Depois, né, com o curso de tatuagem, foi uma nova mídia, que é o tecido vivo, né, que é a pele humana, que é completamente diferente de tudo. Então, eu procurei um curso para não sair fazendo bobagem, né, porque apesar de saber a técnica do desenho e tudo, eu gostaria de aprender com tatuadores como faz, para adaptar o meu traço, a minha mão, meu movimento, para conseguir fazer aquele desenho na pele. Eu acho que isso foi super importante também. E agora vai fazer 3 anos que eu fiz esse curso e não me arrependo, assim, foi uma mudança bem grande na minha vida. Ô Mari, Diga. tem uma garotinha que ela falou que a mãe dela não deixou ela aparecer hoje na live. Mas ela tá mandando um super beijo para você e tá com saudade. É a Eleven. Ah, Eleven, querida. Sanguinho saindo do nariz ainda. Pois é. Mari, vamos lá. Sam, você tinha alguma pergunta para fazer para ela? Vamos prosseguir? Vamos prosseguir, vamos. Então vamos Muito lá. assunto, né, ainda. E aí, Mari aí como tatuadora, como consultora e a questão da imagem com memória. Houve uma pergunta aqui agora há pouco sobre a primeira tatuagem, como é que foi, Mari? E aí, de alguma forma, a gente termina entrando nessa questão de que na hora que você está atendendo alguém, de alguma forma, você tem esse papel até de consultora, né? Porque muitas vezes vai chegar a pessoa já com uma ideia do que quer, e às vezes pode chegar até pessoas um pouco assim, não, eu quero ver algum desenho, né? Então, muitas vezes a pessoa não tem muita certeza. Eu até, há um tempo atrás, eu não sou tatuada, mas tinha uma amiga que tinha muita vontade de tatuar, de ser tatuada. E financeiramente ela não estava podendo. E tinha separado do marido. E na fase que ela quis tatuar, era a fase nova de se renovar como pessoa, né?
e a ideia foi fazer nas costas imensa uma borboleta, né? Então, isso fazem 10 anos. E quando a gente chegou, eu fui com ela não sabia qual era o desenho. Ela queria uma borboleta e não sabia que borboleta iria usar. Então, nesse momento, o papel do tatuador também é o papel de um consultor, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Frida está aqui fazendo uma intervenção, perguntando também. Tá, vou tentar resumir sobre as perguntas ali, né? A minha primeira tatuagem foi na finalização do curso de tatuagem, que a gente chamaria um voluntário, né? Uma cobaia, eu chamava de cobaia, meu professor dizia, não é cobaia, ela é tua modelo. Então, a gente tem como conclusão do curso que tatuar uma pessoa, porque a gente treina em pele artificial durante o curso todo, né? Então, foi muito divertido, porque foi a minha melhor amiga que topou, né? Que ela queria muito fazer uma tatuagem e ela topou ir tatuar comigo. Ela já conhecia meus desenhos e tal. E gostou de um desenho que eu tinha criado, ela tatuar comigo. Isso foi bem divertido. Claro que não ficou assim maravilhosa, né? Até porque eu sou meio chata, assim, perfeccionista. Eu gosto quando a coisa fica muito boa. Mas era a minha primeira tatuagem, né? Então as coisas foram evoluindo na medida que eu fui praticando mais. E até desenvolvendo um estilo, né? E essa coisa de a pessoa procurar um estúdio para tatuar algo sem muita noção do que ela realmente quer, isso eu acho muito interessante, porque o nosso papel também, e isso é interessante ser ilustradora, não só tatuadora, né? Porque muitos tatuadores, eles simplesmente replicam o estilo de outros desenhos que são levados ao estúdio ou pegos na internet. E como eu trabalhei muito tempo com publicidade, com ilustração, com animação, eu implicava um pouco com essa questão, justamente por causa do plágio, porque eu já tive trabalhos de ilustração, já tive, né, usados em materiais sem dados créditos, enfim. E como eu gostava de desenhar e fazer as minhas próprias coisas, eu resolvi que eu usaria a ideia da tatuagem para fazer desenhos autorais. E quase 90% do trabalho que eu faço é com desenhos autorais. Então, quem procura o meu trabalho geralmente conhece meu estilo, né? Então, isso é uma coisa que eu fico muito orgulhosa de conseguir ter chego nesse ponto, né? Porque é muito difícil de estabelecer um estilo e a gente está sempre evoluindo, né? Dentro do próprio estilo, mas como o meu papel de ilustradora, quando alguém vem com uma ideia que está ainda meio abstrata, eu proponho criar um desenho único para a pessoa. Então, isso acaba sendo uma coisa mais interessante ainda, porque além de tu ter uma tatuagem feita por uma pessoa que trabalha com arte, né, com um desenho autoral, tu vai ter uma tatuagem que ninguém mais vai ter, porque eu não repito desenhos, né? Eu faço um desenho para aquela pessoa e não faço outra vez, né? Eu faço só para outra pessoa, eu faço outro desenho diferente. Isso é muito interessante, né? De a gente trabalhar. Quando alguém vem com uma ideia inacabada, uma ideia que não conseguiu formar bem ainda, por exemplo, eu gosto de música, o que eu podia tatuar? Aí teve um caso de uma menina que a gente tatuou a primeira guitarra dela, que ela sempre quis, sabe? E, tipo, quando ela conseguiu, foi uma realização. Então, a gente fez uma guitarra com flores, enfim. Era uma coisa muito pessoal, né? E cabe a gente ter essa conversa e mostrar o trabalho. E, às vezes, a pessoa já gosta de um desenho que tu fez. Isso é bem interessante também. E no caso, quando você, já que você vem da área de publicidade, tem um pouco dentro dessa consultoria, como se fosse criar junto com essa pessoa a ideia, ou fazer uma conversa com ela para entender melhor o que é que ela está querendo, existe isso? Sim, sim. Eu sempre tento passar primeiro para a pessoa meu portfólio, né? Eu peço para ela olhar o meu trabalho, ver se ela se identifica com o tipo de traço, porque muitas vezes eu não vou conseguir atender o que aquela pessoa imaginou. Por exemplo, eu tenho um estilo definido que eu trabalho, que é o black work, que é desenhos em preto, né? Com linhas finas.
e alguma tendência de tradicional e old school, e eu quero seguir esse caminho. Então, eu não vou fazer uma tatuagem toda colorida, né, com, sei lá, realista, essas coisas. Então, eu vou indicar um artista que trabalha com esse estilo. Aí eu prefiro, né, conversar com a pessoa antes, mostrar meu trabalho, ver se ela gosta. Peço para ela me mandar referências de coisa que ela já gostou, né, que ela pode ser que ela viu na internet. Quando ela vem com um desenho pronto e diz, eu quero tatuar isso, eu peço para que eu possa mexer naquele desenho, para que eu possa criar uma coisa nova em cima daquilo, né? Isso que eu acho interessante de a gente conseguir ter essa conversa. Então, sempre tem um briefing, sim, antes da tatuagem. Algumas vezes não dá pra gente criar uma arte nova, por exemplo, o desenho que eu tatuei no Wagner, por exemplo, que é do Pequeno Príncipe. O autor, ele desenhou as ilustrações do livro, né? Então, se eu quiser fazer uma tatuagem do Pequeno Príncipe, ou homenagear qualquer outro artista, né? Eu quero fazer um desenho do Picasso em mim. Eu vou fazer um desenho desse artista. Claro que eu vou dar depois os créditos e vou dizer que eu me inspirei nisso para fazer, né? E aí eu acho que tá tudo correto. Não Isso. acaba não sendo, né, um plágio, sim, uma homenagem. E aí a gente falando ainda de tatuagem, a gente enfoca a questão da imagem como memória, né? E aí a gente sabe que algumas pessoas fazem tatuagem já com o intuito de homenagear alguém, homenagear algum momento, né? Então, eu até comecei a fazer umas leituras para entender um pouquinho, né? E tinha visto uma autora que ela falava sobre essa questão mesmo, dizendo assim, achei muito legal, ela chama o corpo é uma matriz de significados, né? E aí uma pele social onde se pode ler as principais estruturas da vida. E aí a tatuagem passa a ser também esse veículo, né? De você poder passar aquilo que você está, alguma coisa que te representou e que foi importante para você, você passar através da tatuagem no corpo, e de forma que até algumas tatuagens não são visíveis, mas algumas são visíveis e você quer expandir para o mundo, todo mundo ter, interagir com aquilo, né? Ter saber que aquilo faz parte da tua pele e que é importante. Como essa chega muitas pessoas assim com esse, você percebe isso como sendo como é que eu vou dizer? As pessoas vão por esse caminho de tem um pouco isso no trabalho quando elas pedem. Porque a gente sabe, tem alguns que vão pedir elementos que são, eu sou lutador e quero um pitbull, né? Então ele é mais por uma coisa de talvez modismo. Mas tem muita gente que vai com essa relação de sentimento, né? Isso aqui eu quero na minha pele porque isso vai transmitir alguma coisa. Isso você sente no cliente? Sim, bastante. Percebe? Eu lembro de algumas, assim, né, específicas que vieram porque queriam tatuar coisas para ficar olhando e lembrar aquilo. Por exemplo, eu tenho uma cliente que tatuou respire para ela mesma lembrar de fazer uma pausa no dia corrido dela, na rotina dela e respirar, sabe? E isso é legal também porque ela pediu que fosse a minha caligrafia. Isso é muito, muito bacana de trabalhar, sabe? Eu posso também fazer trabalhos que as pessoas me pedem para fazer a caligrafia de alguém que já faleceu ou um bilhete que a pessoa deixou, né? E isso eu acho muito bonito de fazer, porque aquilo é uma coisa que fica na gente, né? É um lembrete diário, assim, que tá contigo. Eu estava brincando com um cliente um dia que era dentista e a gente estava falando sobre as tatuagens são as únicas coisas que a gente leva quando a gente morre, né? Porque os piercings a gente não leva. A gente tem que devolver tudo. E ele disse, e tu sabe que nem os dentes, às vezes, a gente pode levar? Porque ele teve um caso que o pai dele teve que colocar um dente e devolveu lá, sei lá o que aconteceu quando o pai dele faleceu. E aí, assim, a gente ficou rindo disso, né? Mas é muito interessante tu pensar que aquilo faz parte de ti, né? Quando tu se despe da tua roupa, tu é aquilo, né? Aquele sinal tá em ti. Eu até vi nessa leitura que eu estava fazendo, né, que é até um texto chamado Tatuagem, a memória na pele. E aí tem uma fala que eu achei muito interessante, que é de um judeu sei lá, já em 2004, já aqui na frente, que já, bem antiga, ele ainda tinha uma tatuagem da época do Holocausto, né? E uma pessoa perguntou a ele, por que você não apaga
Aham. né? Porque aquelas numerações, né? E aí ele disse que jamais faria isso porque aquilo foi algo que ele viveu, ou bom Exato. ou mal, foi uma situação que ele viveu, né? E que ele queria que perpetuasse para que aquilo servisse de exemplo para outras pessoas É, compreendessem o que tinha acontecido naquele momento. E ele não com queria que aquele certeza. momento fosse Foi esquecido, né? parte da história dele, né? Eu Por entendo e parte eu da concordo. história Eu dele. penso dessa forma também. Eu acho, né, pessoalmente, quando as pessoas que querem fazer uma tatuagem comigo e vêm conversar sobre isso e falam que, eu não fiz ainda porque eu tenho medo de me arrepender, ou eu não sei se eu faço esse desenho porque eu vou enjoar, eu sempre digo que a gente não enjoa, a gente não se arrepende, sabe? É uma porcentagem muito pequena de pessoas que se arrepende de alguma tatuagem, sabe? Claro, eu não trabalho com pessoas que fazem tatuagem do nome do esposo, por exemplo. Eu me recuso a fazer. Porque isso passa, né? E depois a pessoa vai me ligar pro resto da vida com aquela tatuagem se ela terminar o relacionamento. Então eu sempre tento dar uma abstraída nessa questão. Por exemplo, já fiz tatuagens de casal, né? Que um queria representar o outro e a gente fez como cartas de baralho. Um era o rei e outro era a rainha. Isso para mim é perfeito, porque, né, aquilo era um símbolo, não é o nome do fulano, te amo É. para sempre, né? Tem várias histórias engraçadas no estúdio quanto a isso. Mas eu tenho uma tatuagem em mim, que é uma âncora, que foi a primeira que eu fiz, que eu não apagaria, que foi uma fase muito importante da minha vida, que por mais que eu tenha feito junto com uma pessoa que não tá mais comigo hoje, a gente fez juntos por um motivo naquele momento, né? E a gente continua acreditando nisso e aquilo fez parte da minha história, então não tem por que eu apagar, sabe? Claro que tem situações específicas que a pessoa vem para cobrir ou alguma tatuagem que não deu certo, né? Ou sei lá, às vezes uma cicatriz, ou às vezes é uma estria, não sei. Tem vários casos, né, de pessoas que vêm cobrir alguma coisa. Mas eu acho super válido, assim. O pessoal perguntou também ali se eu já errei alguma tatuagem. Eu errei já em mim também, porque óbvio que tatuagem é uma coisa muito delicada. Tem pessoas que se mexem muito, tem pessoas que é muito difícil de tatuar, de pararem quietinhas. Então, eu sempre tento acalmar a pessoa no máximo. A gente tem que ficar todo o tempo cuidando para tirar a mão o mais rápido possível. Mas a primeira vez, né, quando eu lembro que eu errei assim, foi no meu ex-namorado mesmo, porque ele ficava muito nervoso e ele era muito agitado assim, e aí eu fiz um risquinho assim um pouquinho para fora. E eu, meu Deus do céu, isso vai ficar para sempre no guri, sabe? Aí, claro, eu dei um jeito de consertar, fiz uma pintura num contorno um pouquinho mais grosso. Isso sempre dá para arrumar, sabe? E já fiz uma tatuagem em mim mesma, né? Porque eu adoro ficar me testando, assim, que eu não gostei. E eu cobri. E claro, né? Todo mundo é sujeito a errar, assim, mas sempre dá para consertar. Isso não tem problema. Bom, vamos lá. O papo está muito bom, a ação é muito bonita, muito alegre, muito ética, e eu não sou assim. Mari, vamos polemizar, porque eu gosto de uma polêmica. Se não for para polemizar, eu nem desço pro play. Se não for para fazer treta, eu nem desço pro play. Agora, tretar completamente, tá? Vamos lá. O tema vai ser tatuagem e subversão, né? E A gente está falando de tatuagem lindinha, maravilhosa, mas eu quero agora o over, eu quero heavy metal, eu quero que você me fale um pouco sobre tatuagem e subversão, as maneiras de subverter a ordem natural das coisas pela tatuagem. eu acho que a gente estava conversando sobre isso, né, para trazer esse tema junto também na reunião que a gente teve. Tem muitas formas, né, de subversão e tem pessoas que ainda, seja pela mentalidade do local onde mora, por exemplo, tradicional, assim como no interior, as pessoas demoram um pouco mais a gostar desse tipo de coisa, né? Até um cabelo colorido é estranho, assim, então eu acho que a tatuagem é uma forma, assim, bem. Ainda tem muito preconceito, né? Ainda tem muita gente com um pé atrás, tem muitas pessoas que deixam de fazer por causa dos seus empregos, né? E isso está mudando, por sorte, isso está mudando. Tem pessoas cada vez de áreas mais diferentes vindo tatuar e não tendo mais
vergonha, ou sei lá, antes era, eu preciso de alguma coisa que fique só pra cima do meu braço, porque se eu conseguir colocar uma manga longa, vai esconder. Hoje em dia já não tem muito isso, sabe? É muito mais raro alguém ter esse tipo de restrição. E é muito doido, né? Pensar que as pessoas têm limitações com o próprio corpo, preconceitos com o próprio ser delas, né? E isso, enfim, eu acho que tem que mudar muito ainda, mas já tá melhorando. É. Eu até vi engraçado que o celular tem muito isso, né? Você fala alguma coisa e aí quando você abre no outro dia tá aquilo ali, tatuagem, né? Aí fala de tatuagem, quando eu abri tatuagem era um padre falando sobre tatuagem, né? Sinal Eita! era por sinal, foi o padre de Palmares, que o bispo de Palmares, que faleceu recentemente. E aí eu disse, eu vou escutá-lo, né? Porque é bom a gente ter um pouco isso. E aí ele colocava, né? Eu não vamos dizer que seja preconceito, mas existe realmente, porque ele coloca assim: você quer adorar a Nossa Senhora, não precisa fazer a tatuagem na pele, né? Adore no coração. Então, de alguma forma, né, ele diz delicadamente, né, que a tatuagem não é para aquela religião, ela não é o ideal, né? Eu acho que ele coloca. E aí ele Isso, também coloca, e aí ele coloca ainda que diz assim, porque o corpo, eu vejo o corpo como que você precisa honrar. E aí ele coloca que assim a questão de que não precisa aplicar alguma coisa no corpo para, vamos dizer, o católico uhum, trabalhar a questão da sua religiosidade, né? Mas é. eu estou jogando mais por polêmica mesmo, né? Para a Claro, gente. minha mãe é super assim. Toda vez que eu faço uma tatuagem nova ou coloco um piercing, é uma briga, né? Porque agora ela aceita mais, né? E ela me apoia muito, sempre me apoiou, mas ela assim, por cada vez que eu vou com uma tatuagem nova lá, ela diz: "Por que que tu não fez num papel?" E eu, mãe, mas eu gosto, aceita. Ela, tá, ficou bonita. Mas a próxima vez faz no papel. É muito engraçado, né? É, Porque assim, ela não tem preconceito com a micropigmentação de sobrancelhas que eu faço também, sabe? Então, né, tatuagem que é o problema. Bom, aqui o povo está bombando de perguntas, né? A Jajá pergunta se existe algum lugar do corpo que não se deve tatuar. Olha, não sei dizer, talvez o olho, mas eu sei que também dá, se a pessoa quiser. Tem gente doida que faz de tudo, né? Eu não tatuo, por exemplo, genitais. Eu me recuso como profissional, né? Cartilagem é interessante dizer, a Ana tá colocando ali, isso. porque o tecido cartilaginoso, ele tem algumas propriedades que podem gerar mais queloides ou reações, né? Mas tem gente que faz tatuagem sim na cartilagem, na orelha, nariz, enfim. Tem de tudo, assim, tem profissionais que fazem de tudo. No dedo, na mão, a gente não recomenda muito que faça palma de mão e palma de pé, né? Essa parte do tecido que começa daqui para baixo, assim, a textura já muda e isso sai muito fácil. Então, claro, tem gente que tatua, tem gente que teima, vai lá e faz, mas tem um tatuador que chegou a tatuar para mostrar para os clientes, assim, ó, aqui sai. E aí ele mostrava, assim, ó, a tatuagem toda cagada, né? Aqui sai. Mas é interessante, né? Tipo, a imaginação humana vai longe, né? E tem lugares, claro, que vai doer mais. É, deixa eu pensar, costela, as costas da mão, os próprios dedos doem muito, a parte de cima do pé. Essas partes doem mais, né? Então as pessoas acabam tendo um pouquinho mais de receio de fazer, né? A Flávia também está perguntando se você já fez alguma tatuagem como reconstituição. Então, por exemplo, tem uma cicatriz e a pessoa pediu uma tatuagem para cobrir aquela cicatriz. Já fiz sim. Na verdade, foram coisas um pouco mais sutis, assim, né? Tipo, um pequeno sinal, uma cicatriz ou uma queimadura de leve, né? Que já, claro, estava cicatrizada, já estava curada depois de muitos anos, e que a pessoa se incomodava de ter uma mancha, e a gente fez um floral, faz, né? Alguma coisa que a pessoa
vá gostar mais daquela região do corpo. Eu mesma tenho uma tatuagem que eu fiz de propósito perto de uma estria, porque eu me incomodava, né? Agora eu não ligo mais, assim, para essas coisas. Mas eu achava feio ter uma estria na minha perna. E eu fiz uma tatuagem muito próxima. E eu acabei, né, na época, olhando muito mais para tatuagem, aquilo me desviava o olhar da estria. Então, depois eu não ligo mais, né? Mas assim, não sei se eu faria de novo, né? Uma coisa assim. Tem gente que trabalha especificamente com reconstituição de mamilo, né? Para as mulheres que tiveram que fazer uma vasectomia, eu acho, né? Eu ainda não faço esse tipo de trabalho. Eu acredito que tem cursos, eu já sei que tem cursos específicos, assim, para esse tipo de situação. E os pigmentos também são diferentes, né? Então, eu acabo trabalhando mais com a parte de, não sei, artística. Nem sobrancelha, Bom, assim, eu sou muito apaixonada por fazer, né? falando em parte artística, a gente já vai para um assunto que ninguém desse grupo gosta, que são blights. Mas antes desse assunto que ninguém gosta, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre os estilos de tatuagem. Vamos lá. A gente estava falando sobre a subversão também, né, Wagner? De como tem tatuagens que são ligadas a determinados estilos ou tribos ou, sei lá, existe muito preconceito, né, nesse ramo ainda. E como ela é ligada a uma coisa marginalizada, né? Como isso ainda tem esse estigma no mundo da tatuagem, porque é coisa de presidiário, né? Ou é coisa de, sei lá, marginal, enfim. E a própria origem da tatuagem, popularização da tatuagem, na verdade, né? Depois dessas tribos que faziam com o tatal, que é a ferramenta que tu falou que deu o nome para o som, né? Que os franceses depois, com as navegações, mudaram para tatuagem. Essas coisas foram transformando um pouco, né? Não eram mais vistas como coisas legais de ter no corpo, de conquistas. Elas passaram a ser coisas vistas como marginalizadas, né? Porque eram feitas, por exemplo, por marinheiros nos portos, junto com prostitutas, com, sei lá, drogados. Então, isso tudo ficou muito, sei lá, estigmatizado, né? Não sei se é assim que fala. Mas isso vai mudando, né? Isso é muito recente ainda das pessoas terem essa aceitação. E tem alguns estilos que lembram muito isso, né? O próprio old school, que foi aquele primeiro estilo que eu citei ali, ele vem muito dessa parte das tatuagens de marinheiro, a tatuagem oriental, que eu coloquei ali do lado também, que é aquele dragão enorme nas costas, foi feito por um artista aqui da cidade que eu tô morando, né? Que é o dono do estúdio onde eu trabalho. E ele é apaixonado pelo estilo oriental. Porém, os japoneses têm muito preconceito ainda, né? Com tatuagens, inclusive porque para eles tem muito a ver com as questões das gangues, né? Tem uma amiga minha, uma artista que foi morar e trabalhar no Japão, que ela tem um estilo, né, urbano, assim, e cabelo colorido, ela tem piercing no rosto, ela tem tatuagens nos braços, e ela foi proibida de entrar, e as pessoas lá com tatuagem são proibidas de entrar em determinados lugares, e isso não é assim, por frescura nem nada, né? É por realmente a cultura deles, não pode se inscrever na academia quem tem tatuagens, isso é bem complicado, né? Eu queria colocar aqui todos esses trabalhos que estão expostos aqui são muito bonitos, né? É um trabalho realmente de arte. A gente observando esse rapaz mesmo, a oriental, né, que é o dragão que está aqui nas costas, como ela Isso, está exposta toda, é uma tela, né? Então é é uma incrível. tela. E são necessárias várias sessões, né? Vários dias para fazer um trabalho tão grande, porque a gente costuma limitar de 2 a 4 horas, né? Uma sessão, Uhum. porque as pessoas têm limitações de dor também, né? Que o nosso É, corpo vai com certeza. cansando. E aí, Então, só fazer mais uma pontuação aqui, diga. eu não tenho tatuagem, e acabei de ver que a Lielson também não tem, só fez de chiclete, né? Assim como Dona Jailde também disse que só fez de revistinha. Eu estou começando a achar que o Blightcon vocês vai ter muita gente do Nordeste para fazer tatuagem, né? Tem muitas virgens, mas o Alielson é menor de idade, né?
Eu perguntar se a mãe dele vai autorizar ele a fazer. A Lielso tá liberada, Lielso. Você vai levar, vai fazer pintadinha só. Então, sobre os estilos também, né? Esses que eu pontuei, assim, claro que tem uma infinidade de estilos, né? Tem, assim como estilos de arte que vão surgindo com o tempo, e tendências e modas que vão mudando, né? A tatuagem também. Então, quando começou, assim, a popularizar, foi justamente com o estilo old school e com o tradicional, que são essas duas pontas que eu coloquei ali. O estilo minimalista hoje está super em alta, porque muito ligado também à coisa feminina, né? E pessoas, assim, que querem uma coisa mais discreta. Então, acaba sendo uma opção, né? Essa minimalista que eu coloquei é um cachorrinho linguicinha do Picasso, e que também dá para usar como um exemplo, né? De uma pessoa que quer fazer uma arte de algum artista e homenagear e tal. Esse cachorro foi desenhado pelo Picasso e tatuado por uma tatuadora italiana. Esse neotradicional, que é um coelho todo colorido com flores, é uma tatuagem que eu tenho na minha perna, que foi feita por um artista de Porto Alegre, que ganhou vários prêmios nesse estilo, né? Porque existem convenções de tatuagem, assim como o BlightCon, né? Existem convenções de tatuagem em vários lugares do Brasil e do mundo. E os tatuadores vão, né, com seus estandes e tatuam lá durante 1 ou 2 dias e aquilo vai ao concurso depois, né, da melhor tatuagem, melhor estilo e tal. E esse tatuador era meu amigo, então a gente acabou criando juntos essa ilustração e ele tatuou em mim. E eu adoro esse estilo também, né, o tradicional, mas eu gosto muito mais de tatuagens em preto do que coloridas. E preto, por exemplo, tem o Black Work, que é a tatuagem que tava ali do ladinho daquela caveira, que é de um artista aqui de Santa Cruz também. Ele é muito conhecido no Brasil todo, chama Marco André, e é uma pessoa muito legal também de conhecer o trabalho dele. E é um estilo, assim, super fino, né? Com um preto que tem tudo para dar certo. E, por último, né? Não menos importante, que eu selecionei ali, a realista, que eu coloquei ainda um exemplo de, de uma Blight tatuada. Que é um estilo que, particularmente, eu não gosto muito, tá? De tatuagens realistas, porque eu gosto quanto mais abstração, quanto mais desenhado e aquilo foi modificado e, sabe, o olhar da pessoa teve uma tradução diferente para aquela imagem, isso me cativa muito mais do que essas tatuagens baseadas em fotos, por exemplo. Mas tem gosto para tudo, né? Eu nem sabia. Desses estilos, eu também gosto mais do preto, embora eu gosto de colorida, mas eu ainda quero um abaporu. Ai, sim, ia ficar muito legal. Ainda quero. Bom, curiosidades, né? Quais são as curiosidades que você tem para nos contar, Mari, sobre Ai, o que tatuagem? será que eu posso contar? Vamos lá. Falando de Blight, você deixou não de propósito, né, a última Blight, né, a última tatuagem real. Aqui são alguns dos seus customizadores preferidos, é isso? Isso, aí sim, porque inclusive, né, os hobbies eles vão se encontrando, assim, eu acho que essa coisa, meu gosto de tatuagem e tal, acaba transparecendo um pouco no estilo de blights que eu gosto de acompanhar, né, então eu citei, assim, alguns customizadores que eu acho que tem tudo a ver, assim, com essa cara um pouco mais ousada, né, em relação a tatuagens e corpinhos e piercings, enfim, eu sou muito apaixonada por essas coisas. Eu não lembro agora quem perguntou se você tinha mini-me. Tinha sim, não sei se Tem, ainda tem. Eu me sim, lembro do mini-me da Mari no Blight com Floripa. isso, inclusive eu ganhei. Ótimo. Ganhei o Mini-Me naquele ano porque eu vesti minha Blight igual a mim, né? Eu deixei o cabelo igual dela e coloquei um piercing igual no rosto, assim. Então foi muito legal. Agradeço até a todo mundo que me ajudou, a Bruna, a Geisa, que estão sempre junto comigo e fizeram acontecer. Quantas tatuagens foram feitas no BlightCon? Deixa eu lembrar. Eu fiz umas 8, eu acho, no BlightCon de Ribeirão, foi o primeiro que eu participei, né, como tatuadora.
E se tem diferença de desenhar na Blight e fazer uma tatuagem? Deixa eu pensar. Tem diferença, porque o lápis de cor, né, quando eu uso, dá para modificar e apagar, enfim, as técnicas são diferentes, né? Mexer com plástico, por mais difícil que seja na parte de escultura, né, porque não tem como repor, a não ser que tu use massa para repor quando tu faz algum erro, desenhar é muito natural para mim, então eu acho que é mais fácil desenhar numa mídia onde eu tenho certeza que eu posso voltar atrás, né? Mas eu gosto muito de trabalhar com tatuagem e, assim, acho que é uma coisa única tu ver a reação da pessoa depois que ela ganha aquele sinal nela mesma, né? Como se aquilo tivesse com ela desde sempre e, não sei, até aquele momento ela estivesse vivendo sem um pedaço dela, né? É muito interessante isso de... Não sei. É a É reação assim que eu mesmo. me sinto quando olho no espelho. Quando eu vejo minha tatuagem, eu falo, esse é o Wagner. Viu só? Isso é que eu tô Voltando falando. aqui às customizadoras, Essa da Coco Show também, não sei se é assim que pronuncia, mas eu coleciono desde 2011 ou 12, eu não lembro. Mas quando eu comecei, eu sempre gostei muito desses estilos, né, com o Coco Show. Coco Show, obrigada, Ana. Gostei muito desses estilos com essas carinhas um pouco mais menininhas e tal, e bochechudas, e com as boquinhas pequenas, e nariz mais batatinha e tal, e olhos grandes e pra cima, né, bem esbugalhados, assim. E gosto das que tem piercings, por isso que eu escolhi essas customizadoras, além de muitas outras que eu admiro, inclusive brasileiras, né, que eu amo muito também os trabalhos. Mas eu fui dar uma olhada, assim, colei, né, no meus arquivos aqui de referência para conseguir citar nomes que realmente estão sempre ali quando eu penso em customização, né, que é uma coisa que eu adoro fazer. isso não estava no nosso script, mas vou Diga. inserir. Eu tenho cá comigo. A gente tem no Brasil uma infinidade muito grande de customizadores, a gente tem uma infinidade muito grande de colecionadores, mas eu percebo que o brasileiro ou a brasileira gosta mais de um estilo mais certinho, menininha. O que você tem a me falar sobre isso? Eu acho que isso também mudou, sabe, com o tempo, porque eu lembro de quando eu comecei no hobby, tinha muitas blights mulherão, né? Tinha muitas não, mas algumas. Tinha umas com corpo com seios grandes ou com maquiagens mais pesadas, né? E batom. Enfim, eu acho que depois isso foi voltando um pouco mais para influência de fora, talvez, onde as blights são um pouco mais menininhas. E claro, tem ondas e tendências de customizador também, né? Assim como no mundo da tatuagem tem as modas, né? Tipo a moda do tribal, a moda do, sei lá, do aquarelado, enfim. Também tem modas em relação a roupas, né? Tipo, a tendências que passam de um ano para outro, de uma época para outra. Ah, olha só, Frank Darling é uma customizadora que eu nem sei onde está ou se existe ainda, mas eu era apaixonada pelas customs dela porque eram super simples, super sutis e tinha esse quezinho assim de subversão, né? Tipo, elas andavam de skate, elas tinham piercing, a sombra delas era colorida e tal. Mas elas ainda eram menininhas, sabe? Tatuadas ou, Gente, sei lá. peraí, no meu ponto eletrônico, a Ana não para de falar comigo, gente. Ai, É Deus. insuportável. A Ana fica me mandando fazer perguntas. Ela está me mandando agora fazer uma pergunta assim. Peraí, Ana, fala com calma, devagar, delicadamente. Ah, ela mandou perguntar, Mari, se você acha que as pessoas se projetam nas blights. Com certeza. Eu acho que isso faz parte do que a gente se identifica no hobby, inclusive, né, Wagner? De a gente querer sair na rua de um jeito mais menininha num dia, de a gente querer, sei lá, usar uma roupa diferentona. Ai, a Ana tá dizendo que não fala, perguntou. Tá bom, sei. Mas sim, inclusive isso tá claro no próprio estilo de blights que a gente tem na própria coleção, né? São coisas que rodeiam a gente no dia a dia, né? Além de blights ou de qualquer coisa que a gente queira colecionar. Eu acho que o ambiente que nos cerca e as coisas que a gente escolhe pra gente, né? Elas são coisas que
de alguma forma transparecem o que a gente se identifica. Por exemplo, eu gosto muito de brinquedos antigos, eu gosto muito de cultura do rock and roll, eu gosto muito de coisas mais, né? Então eu tenho esse tipo de objetos ao meu redor, eu tenho as minhas blights têm um estilo de se vestir, que é o estilo que eu gostaria, né? Esse tipo de coisa, eu acho que tem a ver. Aí também tivemos a Sara Torres, a customizadora, que é a Rola Gominola, né? Que é uma das minhas favoritas. Eu amo o trabalho dela. Essa foto especificamente, assim, nessas cores, em preto e branco também, não tive como não escolher. A Tina também é uma customizadora que tem essa pegada desse tipo de rosto que eu gosto, né? Dessas cores, dessa pegada de menininha mais rebeldezinha, sabe? Enfim, eu acho que isso transmite um pouco da personalidade da gente, sim. Então, nada faz mais sentido do que a gente ter ou na coleção ou nas nossas pastas de Pinterest, de referências, coisas que nos inspirem. Blight tatuagem, pode? Eu acho que deve, né? Tem que defender isso. Eu acho que a gente tem que transferir para elas o que a gente gosta e também se a gente quer uma coisa no nosso corpo que lembre elas, nada melhor do que a gente ter alguma coisa, né, relacionada a Blight, o ring, ou o nome delas, ou a carinha delas estampados na gente também, né? Essas que eu separei para mostrar são algumas que eu gosto muito do estilo. Uma delas, inclusive, é da Renata, aqui do Sul também, que é lá do início do meu hobby, né? Que começou em 2011 ou 12, e a Renata customizava esse tipo de boneca com algumas tatuagens e cílios um pouquinho mais pretos e tal, pálpebras mais cabelinho punk e tal. Essa do meio da Madame Mix, se não me engano. E a da Gisele ali do lado também que eu coloquei, que inclusive teve o cuidado de colocar um vermelhinho ao redor do coração tatuado, porque logo que faz a tatuagem ela fica, né, com a pele um pouquinho irritada. E isso ficou incrível, assim. Essa da Nudes, cara pode? não podia nude, né, Ana? Desculpa. Nossa, subversão total. Né? Então, Adoro subversão total. Vocês perceberam que eu deixei essa imagem bem grande de propósito, né? Peraí que a Ana tá falando comigo. A Ana falou que vai me destituir do cargo. Não vai, queridinha. Eu estou no poder. essa Ai, foi Ana, feita. fica aqui. Você tem uma boneca assim também, né, Wagner? Um corpo todo tatuado, né? Tô Tenho, negociando mas eu não detalhe. consegui colocar a cabeça. Vai pra mim aquela. Mas Vou mostra mostrar ela. Não sei se dá pra mostrar agora, dá? Não, não vou mostrar. Essa vai ser uma surpresa um dia. Eu mostro. Essa que eu coloquei Conta sobre também. esse trabalho, Mari. Então, isso não é um trabalho meu, né? Esse é um trabalho que eu peguei como referência de um processo de criação. Por exemplo, a pessoa queria tatuar essa Blight específica, que, se não me engano, é da Sara, né? Da Sara Torres, a customização. E o tatuador que ela escolheu, né, para tatuar, não fazia um trabalho tão realista. Ele trabalhava com tons mais preto e branco, né? Ou com um desenho um pouco mais abstraído. E eu acho que a parte anterior ali, quando a gente coloca o stencil, né? A primeira imagem. É quando a gente só transfere o desenho que a gente fez para a pele da pessoa. E depois a última imagem é a tatuagem final. Que aí ele adicionou as sombras, né? As cores e tal do rosto. E dá para ver claramente que é essa boneca, né? Com todos os detalhes que ela tem ali, mas não é exatamente a foto, e isso eu acho muito interessante de se fazer, porque isso é uma visão de um artista, né? Se tu levasse isso para, assim, um tatuador que só copia coisas, ele não ia chegar nesse resultado, talvez. Ele ia ou fazer exatamente um trabalho realista, ou ele não ia saber fazer, ou sei lá. Entende? Tem uma diferença grande, assim, de tu pegar um artista que desenha, que tatua, para fazer um trabalho assim. Muito bem. Ô Mari, então a tatuagem, aí me veio isso na cabeça agora. Então, assim, essa profissão de tatuador requer realmente que você tenha dentro do seu conceito essa coisa de você já ilustrar, já desenhar, porque como ele, inclusive até porque vai pegar as pessoas vão solicitar desenhos, né? Então isso é um diferencial, na verdade, porque o ideal seria se todos os tatuadores fossem assim, né?
porque, claro, a gente nunca sabe o que o cliente vai querer, mas os estúdios de tatuagem ainda tem essa tradição muito grande de essa coisa é comum, né, de levar desenhos prontos ou de aqueles catálogos que era o que eu desenhava quando eu era mais nova, né, desenhos para tatuadores, justamente porque eles não desenhavam. Então eu fazia desenhos, vendia para eles terem um catálogo, para eles só passarem por cima, né. Eu acho que faz uma diferença muito grande tu ter esse olhar sobre a criação, a arte, né? Ter um pouco a sensibilidade de ilustrar também. Porque muitas vezes o cliente vai querer uma coisa única, né? Ou ele não vai saber expressar exatamente o que ele quer, ou ele não quer exatamente copiar aquela imagem. Então, eu acho que faz sim muita diferença e é isso que eu busquei, né? Quando eu resolvi trabalhar com tatuagem. Acho que te respondi, né? Isso. Não, porque eu até vejo como assim um curso, ele pode ser até quase uma especialização completo, né? Porque você pode passar no curso onde você vai aprender o desenho, né? Aprender a técnica, aprender a questão do corpo, né? De cada elemento do corpo para trabalhar. É realmente incrível, né? Tá de parabéns aí por mais essa profissão que você tem, né? Obrigada. No curso em si, a gente não aprende a técnica de desenho, né? No curso de tatuagem. Mas como eu fiz várias técnicas e cursos mais voltados ao desenho antes, eu já tinha uma certa noção, por exemplo, de anatomia, de composição, de equilíbrio. Então, eu poderia partir com os meus próprios desenhos, né? Então, eu acho que isso ajudou muito eu começar o curso. E é o diferencial, né? Eu acho que chega o diferencial do mercado exatamente você ter o autoral, né? O seu próprio desenho, o seu próprio traço. E você, em todas as áreas, você tem muito isso, né? As bonecas eu reconheço, aquelas gêmeas que eu comprei, elas foram jogadas assim numa foto que você olhava assim e dizia, nossa, não quero essa boneca, né? Que horríveis. Mas eu reconheci o teu traço ali, eu disse, isso é de Mari, passa para cá. Então, assim, é muito característico, né, o seu trabalho. Que bom, isso é muito bacana de a gente ter, né, um reconhecimento depois de um tempo desenvolvendo o estilo. E eu sempre falo assim, a gente sempre está evoluindo, né? Quem trabalha com arte nunca vai achar que chegou já, isso aí tá bom. Não, a gente sempre está evoluindo e a gente tem que aceitar esse processo também, né? Isso. Então, eu tenho que aprender com todas as etapas. É muito legal eu continuar estudando, é muito legal eu continuar tentando desenvolver diferentes estilos de desenho até eu achar um que realmente me identifique, assim. E eu gostei muito dessa parte tradicional, dessa parte da tatuagem, as bonecas me inspiram muito também, né? Porque a maioria das meninas que eu desenho são com uma anatomia um pouco mais diferente, com os olhos um pouco maiores. Então, isso também tem a ver, né, com o que me rodeia, assim, em casa. Muito bem. Pergunta: tatu e Blightcon pode? Pode, já Deve, vamos. né? Deve. Segundo, agora que nós vamos trabalhar com isso, né? Eu acho que as meninas do Recife também falaram no passado, né, quando eu estava no Blightcon de Ribeirão, que gostariam que eu fosse tatuar. Eu ia amar ir para Recife outra vez, em outro Blightcon Recife, para tatuar dessa vez. Seria uma honra. Estou aqui torcendo para que isso aconteça. Olha, Não, tem e é mais uma pergunta do eu meu acho que ponto. Ó, a Ana Diga. Monteiro está perguntando. Peraí, que ela fala muito rápido, não consigo entender de uma vez. Ana, devagar, por favor, porque seu carioquês tem que ser muito devagar. Ah, ela está me perguntando o que você mudaria nas Blights Takara? Então, isso a gente teve uns insights, assim, né? Que eu acho que a representatividade delas tá meio limitada. Então, eu acho que a gente poderia sugerir aí que elas começassem a mudar um pouco as etnias, que elas começassem a mudar um pouco os tipos de corpos, porque as Barbies, né, que era uma coisa super tradicional, começou já a mudar, assim, fazer alguns corpos um pouquinho mais realistas do que as próprias pessoas têm mesmo, né? Então, eu acho que isso falta um pouco na Takara, né? E além de eles terem, na minha opinião, piorado um pouco a qualidade dos materiais de uns anos para cá, né, eu acho que eles ainda
faltam muito, assim, de fazer coisas com cabelos diferentes, porque a gente não tem um cabelo crespo de verdade, né, na cara, a gente não tem uma pele negra de verdade, a gente não tem uma indígena de verdade. Eu acho que isso daria para ser uma aposta nova, assim, de diversidade, né, porque eu acho que identificação importa muito nesse sentido, até para novos colecionadores. Tu viu como funcionou muito bem essa questão das bonecas TBLs, né, e dessas cópias que se popularizaram e tal, justamente porque elas têm uma opção muito maior de tons de pele, de cabelos e tal. Isso eu acho que foi uma coisa que eles meio que podiam melhorar. Muito bem. A Ana também está no meu ponto aqui perguntando, que agora ela resolveu perguntar, qual é o tema que você gostaria de fazer que nunca fez com o tema Blight na tatuagem? Tema que eu gostaria de fazer. Por exemplo, eu vou lá no seu estúdio, do jeito que eu sou, eu falo, Mário, eu quero que você realize o seu sonho no meu corpo. Olha que privilégio você vai ter. Mas o tema vai ser Blight. Ai, ótimo. Nossa, eu não sei, eu acho que eu faria uma grande cena com, sabe aqueles desenhos inspirados na Maria Emília? Que a gente tem uma Blight caindo, assim, com cabelo esvoaçante. Eu acho que eu seguiria nessa linha, assim. Adorei. Já vamos pensar. Gosto pouco de tatuagem, gosto pouco do seu traço, gosto pouco da Maria Emília. Não Juntou é? tudo que eu Eu gosto pouco numa coisa só. acho que a gente podia propor para ela, né? Criar um desenho para tatuar. Com certeza, com certeza. Sam, você quer falar mais alguma coisa? A gente está quase para os momentinhos finais da nossa live. Pois é, foi uma conversa maravilhosa, né? Um assunto bem legal, diferente e enriquece. E eu acredito assim que Mari traz para o mundo Blight, né, a tatuagem como um novo caminho, porque daqui a pouco a gente vai ter mais tatuadores envolvidos também com as bonecas Blights, né? Porque a gente já via lá fora, né? Então, eu acho que abre também mais as bonecas, elas estão sempre abrindo novas frentes, né? Elas se relacionando com alguma outra área. Então, é muito legal. E eu acho que para o mundo Blight, cada vez mais, cada área que abre é incrível, né? A gente vê que as bonecas podem nos abrir caminhos e é muito fantástico. E que bom que tenha sido Mari essa destravadora desse caminho, né? Ai, que bom, né? E isso eu acho que é uma coisa que a gente não pode ter medo, né? De se experimentar, sabe? Quando eu comecei a tatuar, claro, eu tinha medo, assim, de que o meu traço não fosse tão legal quanto no papel, ou quando eu comecei a customizar blights também, né? Eu tinha um receio, assim, de que não fosse ficar legal, e tanto que eu customizei para mim no começo, né? Nem era com a ideia de customizar para outras pessoas. Isso foi uma coisa que foi naturalmente, tanto que eu não consegui dar conta, né, com os outros trabalhos todos que eu tinha, porque eu não consigo parar muito quieta, né? Então eu tenho que ter muitas atividades sempre e todas envolvendo uma coisa de arte, né? O próprio bordado também eu comecei a fazer há pouco tempo e isso, as bonecas me inspiram em tudo, assim, eu acho. Elas estão sempre comigo. Tem várias aqui na minha mesa. E toda vez assim que eu preciso de uma, sei lá, uma fugazinha, né, da realidade para buscar alguma inspiração criativa, elas me ajudam muito. Olha, a Ana não para de falar no meu ponto eletrônico. Ah, é desse lado que tá. Eu já até esqueci que lado que tá. Ela está falando que a Sam é uma moderadora inteligentíssima. Concordo plenamente, Ana. Ela está falando que a Mari é maravilhosa, você é maravilhosa, você é maravilhosa. Ana, você não entendeu uma coisa que você só pode me elogiar? Assim não dá. Vou daqui a pouco Exatamente. tirar esse ponto eletrônico. Simples assim. Não estou gostando desse ponto eletrônico. Ana só fica elogiando essas garotas, que com certeza eu concordo em número, gênero e grau. Nessa Ellen tem uma coleção incrível, a coleção dela fala muito sobre blights de todos os gêneros. A Mari, nem preciso falar também, que é uma querida. Tem uma blight dela que eu sempre... Hoje que eu descobri que é um veadinho, né, Mari? Ah, isso. Ah, É, gente, eu renomeio as blights de todo mundo. Eu, na verdade, tenho certeza que ela é uma raposinha. Quando eu olho para ela, é uma raposa. Hoje que eu descobri que é um viadinho. é uma Nossa, criatura
da floresta, é assim, É sabe? lindo. Tem Criatura uma da floresta. grande, né? Tu tem uma grande e tem a pequenininha. A Isso. pequenininha você alterou, mas tem a grande. Então, eu fiz uma anel, né, que era uma grande, com um tema de viadinho, que é um bicho que eu adoro, lembrar da minha infância de ir para fora, para fazenda, que nem eu comentei no início da live, né, que eu morei no interior, assim, e a gente via muito esses bichos, né, e é uma lembrança, assim, que me traz do próprio meu avô, da minha infância, quando eu era pequena, a gente tá indo pra fazenda, assim, e passar por um veado no meio da floresta, assim, no meio da estrada de chão, né, então eu tinha que fazer uma blight viadinha. E eu tentei fazer a mid viadinha, mas eu não gostei muito de como ficou. Eu não tinha os acessórios próprios também, como eu tenho mais variedade assim para anel, né? Eu acho mais difícil encontrar coisas para mid, então eu acabei transformando a mid viadinha. Agora ela é essa pequena Camponesa. colona, né? Descendente de italianos, que umas bochechas rosadas e orelhas grandes e tal, que também é uma coisa que me remete à minha infância. Pois então, e eu já interpretei o viadinho como raposinha do Pequeno Príncipe. Mas eu vou Isso. contar uma coisa para encerrar, para média encerrar, que eu nunca consigo encerrar. Quando a Mari fez o Pequeno Príncipe, eu fiquei apaixonado pela Blight do Pequeno Príncipe. Fiquei apaixonado. Insisti para ela, mas na época ela foi durona, não vendeu. Ofereci apartamento para ela, ela não quis. Ofereci automóveis, ela não quis. Eu podia Ofereci viagens, ela não quis. Ofereci joias, ela não quis. Ela foi irredutível para vender aquela Blight. Bom, passou que aí depois ela deve ter trocado por um, sei lá eu o quê, por um cacho de bananas, né? Que nem aquele programa do Silvio Santos, que o povo ficava com o negócio e trocava no foguete. Eu ficava com ódio daquilo, ela deve ter trocado aquela Blight por uma caixa de bananas para a Ilana, que é uma querida, né? E um dia a Ilana realizou meu sonho, né? Ela estava vendendo as Blights, a primeira que eu comprei foi a Pequeno Príncipe, e ela veio incrível, incrível, incrível. É uma das Blights, mas na verdade aí, como eu fiquei com muita inveja, e todo mundo sabe que eu sou uma bicha invejosa e treteira, eu logo pedi para a Mari fazer uma outra Pequeno Príncipe para mim. E aí ela fez uma outra Pequeno Príncipe linda, maravilhosa, que tem uma estrelinha aqui. Resumindo, hoje eu tenho quase uma mini coleção de Pequeno Príncipe. E vou ter agora E tá vindo a viadinho raposa. que vai ser uma. Acho que ele vai poder ser viadinho e raposinha, tô pensando. Ele quer ser viado, ele é viado. O dia que ele quer virar raposa, virar raposa. Ótimo, tu que manda nessa casa. Gosto assim. Bom, gente, a gente está finalizando. Cris, você vai abrindo os vídeos para a gente ver nosso povo. Ana, querida, obrigado pela sua oportunidade, obrigado por fazer parte dessa loucura comigo, que é uma loucura muito legal. Babi, boa noite, obrigado pela sua presença. Bruni, bebê lindo, obrigado pela sua presença. Bruna, sua Blight é linda, ela está aqui, ó. Linda e maravilhosa, que chegou aqui. Que a Bruna é um super talento na resina, nos óculos. Alielson, querido, super boa tarde. Vanessa, boa tarde. Não vejo a hora que acabar essa pandemia para você vir tomar um suco aqui na jarra de abacaxi da grande família. E nos negocinhos lá de café também, que o Furo faz um café maravilhoso. Claudete, querida, boa tarde. Super bom ver você aqui. Já, querida, mestre em feltros, estou com super saudade de você. Não vejo a hora de te ver. Quero muito ter grana para ir para o Nordeste, para o BlightCon. Cris, que tem os filhos mais simpáticos dos BlightCons, que sempre participam de tudo. Daniel, queridos, suas Blights super poderosas, suas Blights lindas. Flávia Valentim, Mônica, que tem uma Blight maravilhosa, que está com uma coleção linda, que está com a Lady Gaga com roupas lindas. Eliane, super boa tarde. Olha esqueci o nome dela. Eleven. Hã? A Eleven. A Eleven. Agora a mãe dela deixou ela aparecer. Eleusa, super talentosa nos tamancos. Rosângela, boa tarde. Se eu esqueci de Maíra, boa tarde. Se eu esqueci de alguém, boa tarde para todo mundo. Que eu sou. Eu também quero agradecer, viu? Obrigada aí. Vamos com a ação.
Pode falar agora o que quiser, eu até paro de falar um minuto. Eu, primeiro, obrigado por você ter feito parte dessa live. Eu sou super Eu que atrapalhado, eu sou agradeço, muito mandão muitas vezes, sou muito dominador. Peço sempre para as pessoas terem super paciência comigo, que é muito difícil deixar o Wagner professor de 500 adolescentes para o Wagner colecionador, e acaba sendo o mesmo. Agradeço muito por você ter feito parte desta tarde, desta noite, dessa live, com comentários talentosíssimos. Eu queria dizer que o convite para o Miss Blight está aceito, viu? Viu, Ana? Eu estou aqui, ele me convidou para estar junto com ele para o Miss Blight, e eu estou dizendo que estou aí do lado dele. E aí vamos botar para frente. A Ana está falando aqui no ponto eletrônico que ela não quer Miss Blight Brasil, mas vai ter Miss Blight Brasil, Ana. Eu vi. Você não manda na gente. Já tomaram conta, Ana. Só que tu criou. Cara, eu acho que ele tem que fazer mesmo. Não tem. O Wagner é bom nessas coisas, só que assim, ele vai e depois ele fica assim, Ana, vamos fazer não sei o quê. Aí ele tem as ideias e depois ele me puxa pra dentro, entendeu? Aí fala assim, Ana, você pode fazer? Não, Wagner, eu não posso fazer nada. Se vira. Se vira. Gente, live maravilhosa. A gente já tá meio saudosista aí, porque é a penúltima, né? E a gente queria dizer que a live que seria dia 1º, ela passou a ser dia 8, e vai ser uma live diferente, porque vai ser uma live onde todos vão participar. A gente vai falar das 19 lives que tivemos, a gente vai separar trechos da live e vai chamar cada um de vocês que vai estar participando para falar sobre esses trechos, para a gente falar de como foi, de como é a comunidade. Então vai ser uma live de todos, vai ser um bate-papo geral. Conto com a presença de todos. Eu queria dizer para vocês assim que eu queria estar muito aqui, mas eu não consigo, estou completamente atolada de trabalho, as pessoas sabem disso, embora o Wagner fique falando que eu estou brincando de boneca, safado. Tá gente, muito... olha a prova aí no cantinho da tela dela. Olha as blights que elas estavam brincando. Simples assim. Evidências. Mas que, na verdade, a equipe vai tocar isso. A gente considerou que seria a primeira temporada, então provavelmente vai ter uma segunda temporada diferente. E se não for uma live, a gente vai inventar alguma coisa diferente, porque a Blight Magazine tem tentado buscar coisas para entreter o pessoal. E o Wagner é desses, né? O Wagner adora inventar moda, ele está sempre inventando e criando e não consegue ficar parado, e 50 mil blogs, 50 mil perfis. Esse cara é o cara da movimentação. Queria agradecer a todo mundo, só para a gente não perder a nossa coisa. Mari, Sam, Wagner, Babi, Bruna, Alielson, Vanessa, Já linda, Cris, Flávia Valentim, Mônica Agum, que saudade, Mônica, Eliane, Eleusa, Rosângela, Dani. Não sei se vocês repararam aí que a gente mexeu nos nomes de vocês, né? Mas era só para demonstrar nosso carinho por vocês. Tá bom, gente? E que a sopa. Olha! Que delícia! Até a O marido próxima, trouxe agora para mim. Dia 8. Dia 8 aqui. nos vemos. Estaremos todos juntos. Porque aqui tá fazendo, eu acho que uns 8 graus de temperatura. Podia mandar essa sopinha, hein? Nossa, aqui tá um calor desgraçado no Rio, gente. O Rio tá muito quente, não tá, Mônica? Tá Lula é o quente. cozinheiro da gente, né, Sandra? Tá sem áudio, Lula, meu Mônica. marido, é o cozinheiro das nossas reuniões. Eliane, também tá bem quente o Rio de Janeiro, marido não da tá? Hilde é que faz o prato principal dos encontros. Sam, você é demais, sabia? Você é muito legal. Você é demais. Obrigada. Conta comigo. Você representa muito da nossa comunidade. Assim, eu tenho uma admiração por você que você não tem noção. Gente, beijo para todo mundo. Wagner, amo você. Beijo. Beijo, Mari. Parabéns, gente. Parabéns. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado por Parabéns, tudo. parabéns. Até a próxima. Até a próxima.